Galera, é o seguinte, eu ainda me lembro dos diversos rumores sobre o que o PS4 iria fazer antes do console ser lançado. Um dos principais boatos era que, de acordo com as possíveis especificações técnicas dele, ele iria conseguir entregar, por exemplo, 60 quadros por segundo em uma resolução de 1080p nos jogos. A gente sabe que na maior parte do tempo isso não foi uma verdade, mas bem, os rumores antes do lançamento de um console são tão certos quanto o lançamento do videogame em si, apesar de nem sempre terem embasamento, os rumores são um dos pontos principais para despertar a curiosidade e o interesse de quem quer jogar determinado videogame. Comigo, inclusive, não foi diferente. Eu fiquei ansioso para ver se o PS4 ia entregar os 60 quadros por segundo nesse tipo de resolução. A gente sabe que, historicamente falando, 60 quadros por segundo sempre foi uma característica proeminente dos PCs, até porque, além dos visuais, outro ponto que sempre ditou o quão poderoso é o seu PC é o tanto de quadros por segundo que ele consegue gerar e manter em determinado jogo. Então, muitas das vezes, quando você saía, por exemplo, do PC para jogar o mesmo jogo em um PlayStation 3, mesmo quando se tratava de um jogo que não tinha mudanças gráficas tão absurdas, você sentia a diferença, porque o PC conseguia trazer 60 quadros por segundo, enquanto que os consoles traziam 30 FPS na maior parte do tempo. Só que na sétima geração, por conta da popularidade das disputas online, a busca por essa performance ganhou ainda mais força, porque alguns jogos começaram a surgir em 60 FPS, especialmente quando se tratava de jogos de luta, e era interessante ver um jogo rodar com uma performance mais fluida de fato, mas o que eu queria mesmo era ver tudo isso sendo aplicado em jogos mais realistas e com campanha single player, então eu fui atrás de alguns poucos games que me permitiam ter um vislumbre disso nesse período, e num primeiro momento o que eu encontrei foram os games da franquia Call of Duty, que se comprometiam em tentar alcançar os 60 quadros por segundo, mas a verdade é que isso não acontecia de uma maneira estável. Nesse período começaram a aparecer muitas comparações entre os jogos nos PCs e nos consoles. A expectativa do público era de que existisse uma lacuna cada vez menor entre esses dois. Por isso, a geração do PlayStation 4 veio tentar atingir os 60 FPS logo no começo. E hoje eu vou te contar um pouco dessa história com o que foi um dos melhores videogames já feitos pela Sony. E olha, pode parecer brincadeira, mas o PS4 continua sendo um sucesso. E eu tô prestes a te mostrar o porquê disso e, claro, a recomendar um local de qualidade e segurança com muitas facilidades para você conseguir comprar o seu finalmente. E só tô podendo fazer isso porque a Forte Games tá por aqui hoje. Ficou mais fácil de você garantir o seu PS4 agora porque na Forte Games você tem desconto no pagamento à vista para poder melhorar o valor do seu console, pode parcelar sua compra em 12 vezes para não pesar no seu bolso e você não paga nada de frete. Seu produto vai chegar super rápido em 5 dias e você não vai pagar nada por isso. Ah, e esses benefícios também aparecem para quem quer comprar o PS5. Tem várias edições do console disponíveis na loja e agora ficou muito mais fácil de você garantir o seu com todas essas facilidades. Os produtos chegam lacrados e com toda a segurança na sua casa. A segurança da loja é tanta que ela usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro e tem gente para te atender no WhatsApp durante todo o processo de compra para você não se preocupar com nada. Quando seu produto for enviado, você vai receber até uma foto dele com um código de postagem. Então não perde tempo, porque na Forte Games você tem muita facilidade e segurança na sua compra. Link no comentário fixado e na descrição. Eu nunca fui do tipo que se importava com jogos retrô como Doom ou Quake. Eu sempre gostei muito mais do contexto histórico que eles fizeram parte, o que, claro, sempre envolveu muitas polêmicas. Mas justamente por ter interesse em um contexto assim, o gênero FPS nunca passou desapercebido na minha lista porque eu precisava jogar esse tipo de jogo. Mesmo lá na geração do PlayStation 1, eu ainda passei bastante tempo jogando o clássico de Steven Spielberg, o Medal of Honor, sem muita expectativa de que eu ia mais a fundo nesse gênero. O tempo foi passando, os jogos foram evoluindo e eu fui me aprofundando cada vez mais no gênero, especialmente na geração do PlayStation 2, que trazia dos FPS mais genéricos até os mais renomados. Vocês se lembram, por exemplo, do game Battle for the Pacific? Garanto que muita gente nem conheceu esse jogo. Eu passei horas e horas jogando ele. Mesmo ele tendo uma qualidade duvidosa, eu consegui me divertir por ali, porque de uma forma geral, a gente está falando de um gênero que por si só é divertido. Só que, chegando na geração do PS4, recebemos uma demo gameplay que me impressionou por um único motivo, e eu só teria acesso àquilo com a mesma qualidade em que estava sendo mostrado se eu comprasse um PlayStation 4 e emergisse mais uma vez no gênero de FPS. Todo mundo sabe do alvoroço que Battlefield 4 criou, certo? A franquia estava extremamente renomada pelos gráficos nesse período, e aqui o PlayStation 4 veio com uma arquitetura bastante similar à de componentes usados em PCs para tentar aproximar as experiências. Na demo a gente via gráficos extremamente realistas, e a notícia de que o jogo rodaria em 60 quadros por segundo
segundo conseguiu deixar qualquer amante do gênero que pretendia rodar ele em um console de mesa muito animado, inclusive eu que esperei muito tempo para ver algo assim em um console, e existe um motivo para isso. Nem sempre Battlefield foi visto como esse primor técnico visual. Na verdade, a história da franquia é até um tanto surpreendente, porque se não fossem as coisas estarem devidamente alinhadas, a saga poderia nem mesmo existir. Battlefield surgiu de uma ideia de dois amadores chamados Johan Persson e Patrick Sutherland. Eles tinham uma ideia de que a imersão só podia ser vivida nos games se você fosse largado para sobreviver num cenário amplo para ter a liberdade de como fazer as suas abordagens nos campos inimigos. Assim, a partir dessa ideia central, surgiu o que pode ser considerada a base para Battlefield. Primeiro, desenvolveram um motor gráfico chamado de Refraction Engine. Com ele, alguns jogos foram feitos dentro de um escopo com um mapa aberto. Depois, conseguiram criar o próprio estúdio que foi chamado de Refraction Games. E por fim, usaram o motor gráfico e o estúdio para desenvolver um jogo chamado Codename Eagle. Fugindo das firulas, Codename Eagle é basicamente um Battlefield primórdio, só que com pouco investimento, e por isso não ficou tão conhecido. Mas esse investimento apareceu depois que a DICE surgiu e comprou a Refraction Games junto com todos os projetos deles. Então, nesse processo, Patrick Sutherland se tornou um dos chefes da DICE e com a sua influência conseguiu tornar o campo de batalha de Codename Eagle no primeiro Battlefield feito, o Battlefield 1942. E aqui as coisas começam a se direcionar para os 60 quadros por segundo e o tanto de poder necessário para se atingir isso. Battlefield 1942 ficou conhecido por usar os computadores porque era o tipo de hardware que conseguia trazer ambientes extensos com muitos personagens em tela e ainda assim dar a chance do jogador alcançar os 60 quadros por segundo dos combates caso ele tivesse uma máquina potente o suficiente para aguentar isso. Esse padrão de 60 FPS sempre foi muito almejado pelos jogos desse gênero por conta do imediatismo. Gráficos só passaram a ser um grande chamariz dessa saga quando Bad Company surgiu na indústria durante a 7ª geração. Isso aconteceu especialmente porque ele trazia cenários destrutíveis mesmo considerando uma escala de exploração maior do que o comum para um jogo desse gênero. Mas antes disso, 60 quadros por segundo na saga durante a era dela nos computadores sempre foi primordial. Só que aí veio Battlefield 3 e impressionou muito mais na esfera gráfica. A DICE queria tanto consolidar o título como uma referência visual que ao fazer o marketing do jogo, a todo momento ele era associado ao novo motor gráfico da empresa, a Frostbite 2. Esse motor gráfico foi uma completa evolução do primeiro e trabalhou em elementos específicos para conseguir trazer o realismo do jeito que a gente conhece, mesmo que a gente esteja falando dos consoles de mesa na época. Um dos pontos principais para isso, por exemplo, foi trazer uma iluminação global para calcular a luz realisticamente nos cenários e adotar um tom mais cinza para o jogo para ajudar nessa ideia de realismo. Outra capacidade interessante era a movimentação dos personagens que também seguia por esse padrão realista. Ou seja, o foco do jogo estava sendo direcionado para a esfera gráfica dele e não para a performance e tudo que ela acarretaria dentro da experiência de gameplay. Só que no fim, o jogo teve um marketing absurdo e impressionou todo mundo porque os gráficos que estavam sendo mostrados também seriam capazes de serem executados em consoles como o PlayStation 3. A gente não tinha visto nada como aquilo na época em um console de mesa e passava a sensação de que a diferença entre computadores e videogames estava diminuindo, algo que a gente estava esperando há bastante tempo para acontecer. Mas quando o jogo chegou, apesar dos visuais impressionantes, para conseguir adequar o motor gráfico aos consoles da época, a gente viu que na campanha single player o escopo foi menor, os campos de batalha foram bem mais lineares e a destrutibilidade foi drasticamente reduzida. Os eventos em que vemos toda a destruição acontecer são eventos scriptados na maior parte do tempo. Isso foi um ponto de crítica para o jogo na época, porque em Bad Company 2, além dos cenários extensos característicos da franquia desde o princípio, também tínhamos muita destrutibilidade dinâmica. Isso fez falta na campanha do terceiro jogo. Eu lembro que nesse período eu ficava rejogando uma das últimas missões em que você tem um campo de batalha extremamente aberto para poder correr e ficava imaginando como seria se aquilo aparecesse com mais frequência no console, atingindo um padrão visual do PC e rodasse em 60 quadros por segundo. Como seria aquela experiência? E foi exatamente o que Battlefield 4 proporcionou no PS4. Chegando praticamente junto com o console da Sony, ele foi o primeiro título que trouxe os famigerados 60 quadros por segundo, que ao menos nessa franquia só eram possíveis nos PCs. Só que o meu encantamento com esse jogo vai para muito além disso, porque ele corrigiu basicamente todos os erros do jogo anterior e ainda mostrou o que podia fazer com o hardware de nova geração da época. Isso se torna mais interessante para mim, porque Battlefield 4 saiu junto com o PS4, mas não foi o primeiro jogo que eu joguei para ele, e mesmo assim conseguiu me impressionar, ainda que eu já tivesse visto diversos outros jogos incríveis
incríveis para essa geração. Ou seja, ele envelheceu muito bem, e ter 60 FPS ajudou muito nisso, porque a gente sabe que o histórico de 60 quadros por segundo na geração do PlayStation 4 não é dos maiores. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi Battlefield 4 no PS4 pela primeira vez foi a simulação de física em diversos objetos e os efeitos de partículas do jogo. Esse foi um jogo que foi lançado para a geração do PS3 também, e apesar de ser muito bonito nela, além de não ter esses elementos e ter reduzido a qualidade da geometria, era um jogo que rodava em 30 quadros por segundo. E eu esperei todo esse tempo para ter uma experiência como essa que atingisse os 60 quadros por segundo, porque eu queria que chegasse o mais próximo do que a gente encontrava nos PCs. Então não teve como não ficar encantado com esses dois elementos unidos a essa performance em um console de mesa. Logo no começo do jogo, ao chegar a um ponto de observação, o ambiente extenso e cheio de possibilidades da franquia, que te dá muitas rotas para você poder avançar, parece que voltou a aparecer. Ali nós encontramos pássaros circulando por todos os lados, provenientes de recursos de partículas, e um tecido preso a um prédio se movimentando de forma extremamente realista. Eu sei que pode parecer pouca coisa, mas eu não tinha visto nada assim num PlayStation 3, por exemplo. As partículas chamam a atenção porque elas de fato podem aparecer nesse trecho com os pássaros, algo que muitas engines são capazes de fazer hoje em dia, mas elas também podem surgir no meio dos combates, e isso é o que deixa tudo interessante. O combate de Battlefield 4 é intenso porque ele se preocupa com esse tipo de detalhe e coloca você literalmente no meio do caos, e usa a destrutibilidade para representar e te imergir nisso. Enquanto você avança e os inimigos te atacam, as estruturas vão se deteriorando nos mínimos detalhes bem na sua frente. Já a simulação de tecido se destaca porque cada objeto desse jogo, por conta do sistema de física, é mais complexo do que o comum na construção. Essa complexidade aparece para você ver o cenário reagir dinamicamente ao que você está fazendo nele. Um tecido como esse não podia ser representado de maneira diferente porque ele precisava seguir o padrão de qualidade de todo o resto do ambiente. E quando a gente encontra esse tipo de coisa rodando em 60 quadros por segundo dentro de um ambiente amplo, é quase como uma realização, caso você nunca tivesse tido a oportunidade de ver algo assim, porque nunca teve um PC capaz de fazer isso. O PlayStation 4 foi o console que melhor executou o Battlefield 4 com esse alvo de performance, e por isso a gente precisa enaltecer ele. Só para vocês terem uma ideia, a versão de Xbox One do jogo até roda o game em 60 quadros por segundo, mas colocaram o jogo para se executar em 720p por aqui, uma resolução próxima a como ele roda no Xbox 360 e PlayStation 3, diga-se de passagem. Enquanto isso, o PS4 rodou o jogo em 900p, algo bem próximo do 1080p, mesmo considerando 60 quadros por segundo. Muita gente na época até chegou a comentar que ele não deveria se chamar Battlefield 4, porque o Battlefield 3 só recebeu o nome de terceiro título da série essencialmente porque ele foi uma completa evolução quando comparado aos outros games. Tinha sido a primeira evolução substancial desde Battlefield 2. Mas enquanto eu jogava, eu percebi que esse pensamento estava errado. Houve uma evolução absurda aqui, pelo menos quando a gente pensa no que os consoles estavam fazendo. Então nada mais justo do que chamá-lo de Battlefield 4. Talvez a estética de Battlefield 3 tenha feito ele envelhecer muito bem de fato, e isso faz parecer que não existem tantas diferenças entre os dois jogos. Só que tecnicamente existem feitos que são incontestáveis no quarto game da franquia, especialmente porque são feitos que andam juntos. O console não precisou abrir mão de nada para rodar o game. Essa não só foi a primeira vez que eu vi algo próximo do PC rodar em um console de mesa, como também foi a primeira vez que eu vi um jogo da franquia trazer os cenários destrutíveis de novo, se apropriando da complexidade dos assets presentes no game para poder fazer isso, e ainda assim manter 60 quadros por segundo em uma resolução próxima do 1080p. Tudo isso junto em um console de mesa agora. A destrutibilidade aqui foi para um nível que a maneira como você joga o game, especialmente no multiplayer, precisa ser alterada de acordo com o que você faz no cenário, porque sempre muda alguma coisa, você está sempre afetando o ambiente. Então a estratégia precisa ser diferente, e isso aumenta a imersão. Num primeiro momento eu cheguei a pensar que teríamos apenas um dos estágios em que jogaríamos com mais liberdade pelos ambientes amplos. A gente está falando de 60 quadros por segundo em um jogo de PS4 no fim das contas, mas mesmo assim esses ambientes aparecem mais do que a gente imagina e com mais destrutibilidade e dinâmica do que no jogo anterior, mesmo considerando até o próprio modo single player. Esse tipo de coisa aconteceu porque a DICE trouxe um aprimoramento para Frostbite, saindo da segunda versão do motor gráfico usado no terceiro game e partindo para Frostbite 3. É nesse tipo de ambiente que esse motor gráfico brilhou.
tudo aqui impressiona. Tem uma fase em que tá caindo uma tempestade torrencial e eu não me esqueço nunca qual foi a minha reação ao ver essa fase pela primeira vez. A chuva é tão bem representada que é quase como se a gente estivesse conseguindo sentir a pressão física dela atrapalhar os movimentos dos personagens da mesma forma que atrapalha o seu campo de visão, porque o número de partículas é extremamente alto na tela. As árvores se mexem dinamicamente como se estivessem prestes a cair e a ação desenfreada continua acontecendo mesmo que tudo isso já esteja ocorrendo naquele cenário. Então, mesmo num começo de geração, o jogo trouxe um padrão bem alto, tanto para performance como também para os visuais. Mas tem mais uma coisa. Como eu comprei meu PS4 por volta de 2015, 2 anos após o lançamento dele, eu já tinha experienciado alguns jogos que saíram posteriormente a Battlefield 4. Mas mesmo assim, os modelos dos personagens desse jogo continuaram, e na verdade ainda continuam, sendo extremamente impressionantes. Eu tô dando esse tipo de detalhe para vocês porque na demo de apresentação do game, aquela que impressionou todo mundo, uma das coisas que mais se destacou foi a qualidade dos modelos do jogo. Foi um salto significativo quando comparamos com Battlefield 3 e acabou mostrando mais uma vez o quão capaz foi esse motor gráfico. O mais incrível é que o PS4 seguiu impressionando com a evolução da Frostbite com os próximos jogos da saga. A história de Battlefield no console não termina por aqui. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo e vou até um pouco mais além. Falando do modo multiplayer, qual é o melhor Battlefield na sua opinião? Eu quero saber um pouco da sua experiência com essa saga. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.